Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno da Unifal de Geografia e eu faço parte do PIBID e a gente atua na Escola Estadual do GRIMIC, em Alfenas, Minas Gerais. E hoje a gente está aqui para a gente resolver o PET 6, a semana 2 de Geografia, correto? A gente vai resolver os exercícios, da semana 2. Então vamos lá. A número 1 fala assim: o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições humanas e sociais de um país. Assinale a alternativa que apresenta os indicadores utilizados na determinação do IDH. Então, beleza. O IDH, ele foi criado, pela ONU, para avaliar as condições humanas e sociais de um país. E ele possui uma escala de 0 a 1, onde 1 seria as condições perfeitas, e 0 seria um país totalmente precário, que não oferece condições nenhuma para a população. E o IDH, ele consiste em 3 fundamentais indicadores, que seria alfabetização e acesso à informação, saúde e renda por capita, a renda. Então, beleza, vamos analisar agora aqui as alternativas, E a letra A fala assim: consumo de calorias, taxa de analfabetismo, número de médicos por 1.000 habitantes. Então tá. A letra A, ela não está totalmente errada, Porque se a gente fosse analisar somente pela taxa de analfabetismo e o número de médicos por 1.000 habitantes, ela estaria correta. No entanto, consumo de calorias não se enquadra nesse quesito, ele não é um indicador do IDH. Então, a letra A não pode ser, correto? Então, vamos aqui para a letra B. Taxa de fecundidade, PIB por habitante e população empregada no setor primário. Então, a letra B também está errada, porque ali, na primeira já fala, taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade não é um indicador do DH. Então, a gente já pode anular a B também. Letra C. Renda por capita, escolaridade, taxa de alfabetização entre adultos e expectativa de vida ao nascer. Bom, a letra C até agora é a mais correta, Pois ela analisa renda, escolaridade, taxa de alfabetização e expectativa de vida ao nascer. Então, ela tem os 3 fundamentais indicadores do DH, que seria renda, educação e saúde, Então, a letra C, vamos agora analisar a letra D para a gente ver se a gente já pode assinalar a alternativa C. Taxa de mortalidade infantil, valor do salário mínimo e taxa de natalidade. Bom, taxa de mortalidade infantil, ele não é um indicador do DH, Ele é um indicador social que é utilizado para poder saber se é um país desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. Então, ele não entra nos 3 fundamentais indicadores do DH. Então, a gente pode assinalar aqui a letra C como a correta, certo? Então, vamos lá agora para número 2. Dentre os países mais pobres do mundo, classificados segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 33 estão situados nessa região. Desnutrição, pobreza, analfabetismo e condições sanitárias precárias exemplificam o lado perverso da globalização, que amplia o crescimento das desigualdades no mundo. O texto acima refere-se a qual continente e, mais precisamente, a qual região desse continente? Então tá, Vamos agora voltar aqui em cima, onde ele fala sobre o IDH, E fala aqui, quais são os 3 piores IDHs do mundo, que seria o da República Centro-Africana, com 0,381, um
indicador bem abaixo, né? Se a gente for ver aqui os mais elevados, né? A Noruega com quase 0,954, né? Se a gente for fazer essa comparação, olha só a diferença, né? Entre os mais elevados e os menores, né? Os mais baixos. República Centro-Africana, Chad, Sudão do Sul e Burundi. Todos esses países aqui localizados no continente africano. Então vamos analisar agora aqui esse mapa. Vou até dar um zoom aqui, ó. Dá mais um zoom. Então, esses países aqui, ó, se a gente for olhar o índice, eles estão todos abaixo aqui, ó, de 0,48, 480, né? Eles estão localizados aqui, ó, nessa região da África, pegando aqui a maior parte, né? A região central, pegando um pouco da parte setentrional e um pouco da parte ocidental e oriental. Então, para a gente poder responder a essa pergunta aqui, vamos só tirar o zoom aqui. Vamos voltar aqui na questão 2. E como ela não cabe aqui, eu vou utilizar o Word, tá? Para poder escrever a questão aqui. Deixa só ele carregar. Eu vou escrever ele aqui no Word, né? E vocês podem copiar, né? Mas como a gente já olhou ali no mapa, ele pega o continente africano, né? Mais precisamente na área central. Ele também, né, pega algumas áreas das regiões setentrional, oriental e ocidental. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui. Aqui, ó. Então vamos colocar assim, ó. Refere-se ao continente africano, onde os menores índices do IDH estão localizados Então vamos falar assim, ó. Refere-se ao continente africano, onde os menores índices do IDH estão localizados em maior parte na região central e em algumas áreas das regiões setentrional, oriental e ocidental. Então aqui, ó, refere-se ao continente africano, onde os menores índices do IDH estão localizados, em maior parte na região central, em algumas áreas das regiões setentrional, oriental e ocidental. Tá joia? Agora vamos voltar lá, né, pra gente analisar agora a número 3. A diferença entre renda nacional e renda per capita é que... Então, primeiro a gente precisa saber o que é renda nacional, né? E depois saber o que é renda per capita para a gente poder responder, correto? Renda nacional, ela é a soma de todos os rendimentos de um país no ano, certo? E a renda per capita
ela consiste na divisão da renda nacional pelo número de habitantes. Então, sabendo que é renda nacional, renda por capita, agora a gente vai poder responder, né, marcar a alternativa correta aqui. A renda nacional é a soma de todos os rendimentos no país. E a renda per capita é a renda de apenas uma pessoa. Bom, então a letra A não pode ser, né? A renda nacional aqui está correta, que ela é a soma de todos os rendimentos de um país. No entanto, a renda per capita não é a renda de apenas uma pessoa. Então a letra A não pode ser. A renda nacional é a soma de todos os rendimentos de um país, certo? E a renda por capita é o valor médio de rendimentos por habitantes. Então, a letra B até agora é a questão mais correta, né? Pois a renda nacional, né, é a soma de todos os rendimentos de um país e a renda por capita é o valor médio de rendimentos por habitantes. Então está correto. Mas vamos continuar aqui, né, analisando para ver se tem uma que se encaixa melhor. Letra C. A renda nacional é o valor médio de rendimentos por habitante. Não, está errado. A renda nacional é a soma de todos. Então aqui a letra C a gente já pode desconsiderar. A letra D fala assim: a renda nacional é um indicador econômico e a renda per capita é um indicador social. Não, sim, a renda nacional é um indicador econômico, só que ele está sabendo qual que é a diferença, o que é um e o que é outro, né? Então, se a gente falasse, né, que é só um indicador econômico ou só um indicador social, a gente não está mostrando assim o que seria essa diferença, né? Então, aqui a letra B é a alternativa, né, mais correta. Certinho? Então vamos aqui para número 4. Em 1989, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil um pico de 0,636. Depois disso, apresentou reduções quase constantes, registrando 0,543 em 2009. O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um país o grau D. Então aqui, ó, a gente pode observar, né, nessa frase que o Brasil ele teve uma redução nesse valor numérico, né? Teve uma redução no índice de Gini, né? Então, e aqui ele quer saber o que é o Gini, né? Para que serve esse indicador, né? Ele revela o grau de quê em um país, né? Ele fala que é um indicador socioeconômico, mas como que ele é? Então vamos voltar aqui. Aqui fala assim, ó, o índice de Gini ou coeficiente de Gini é utilizado para medir a desigualdade social de uma determinada região, correto? E a classificação desse índice obedece uma escala que vai de 0, quando não há desigualdade, a 1, com desigualdade máxima, que são dois números cujos valores jamais serão alcançados por nenhum lugar, pois representam extremos ideais. Então 0 seria tipo um lugar perfeito, onde não teria desigualdade, onde, né, todos seríamos felizes para sempre, né, que a gente sabe que isso é quase impossível de acontecer, né? E 1 seria desigualdade máxima, onde seria tipo tudo ruim, né? Seria extrema pobreza para todo mundo, que tipo jamais vão ser alcançados por nenhum lugar, né? Então, nesse sentido, quanto menor é o valor numérico do coeficiente de Gini, menos desigual é um país ou localidade. Então, quanto mais próximo de 0 ele estiver, melhor. Então, vamos aqui elaborar a nossa resposta, certo? Então, eu vou fazer o uso aqui do Word, nosso amigo Word. Mas primeiro vamos aqui, ó. O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um país o grau D. Vamos lá. Aqui vou colocar, né, que foi a número 2. A 3 foi a letra B. E o 4, vamos lá.
a gente vai completar a frase, né? Então a gente vai vir assim, ó. Ele é um indicador de desigualdade social que obedece uma escala que vai de 0 a 1. Onde 0 é quando não há desigualdade e 1 representa desigualdade máxima. Ponto. Sendo assim, quanto menor for o valor numérico, menos desigual é o país. Então, quanto menor for o valor, melhor. Certo? Então, aqui, ó, ele representa desigualdade social, obedece uma escala que vai de 0 a 1, onde 0 não possui desigualdade e 1 representa desigualdade máxima. Sendo assim, quanto menor for o valor numérico, menos desigual é o país. Então, quanto menor for, melhor é. Certo? Vamos agora para a número 5. As curvas de Lorenz a seguir mostram a renda familiar no Brasil em 1989 e 1999. E aqui, ó, a renda 1989, que está em azul. Lembrando que quanto maior for a curva, né, quanto mais longe estiver daqui da reta, pior é, né? Lembrando que 0 é onde não possui desigualdade e 1 é o pior, é a desigualdade máxima, né? E aqui em 1999, em verde, a gente pode observar que houve uma leve redução na curva, correto? Então ela ficou em 10 anos, ela ficou mais próxima do número 1, mas ainda falta um longo caminho a percorrer, né? Então vamos lá. Com base na curva, o que se pode dizer da concentração de renda de 1989 a 1999? Justifique. Então vamos lá. O que a gente pode observar aqui, né? Que houve uma redução na curva. E isso gerou uma melhor distribuição de renda, correto? Então vamos colocar aqui, vamos fazer o uso do nosso amigo Word novamente. Número 5, e a gente vai colocar assim. Podemos observar que houve uma redução na curva, o que indica uma melhor distribuição de renda no Brasil. Correto? Então essas são as questões. Deixa eu colocar aqui também a número 1, né? Que foi a letra C.
Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.